esqueceu, o senhor nem viu. Então hoje é o dia 15 de novembro de 2015, é um feriado, aí a gente aproveita para se reunir, né, já que é feriado, e estamos estudando a Epístola de 1 João, a Epístola de 1 João, e foi dito aqui que os 4 primeiros versos, eles fazem uma preparação, parece que está pisando assim na areia, né? Pega a rádio, o que é isso? Não deu a impressão que estava pegando o rádio? Você vai tomar de mim? Tem que desligar o rádio? É isso mesmo? Ele pega a rádio? Ele é rádio também? Sim. Tem que sempre mantendo. Se ele continuar assim, tem que... Espelho versus bisturi. Insatisfeito. É interessante. A gente prega com um fundo musical, né? A intenção é essa. Se continuar assim, é melhor ir para o outro. tem que trocar. Foi comprado essa semana. Na hora da pregação que é bom de usar. Então desliga. Oi. Ei, alô, ei. Tim, oi, velho, tim, vivo, claro. É que o pessoal só fala oi, né? Tem que dar moral para as outras, como é que chamam? Operadoras. Então hoje é o dia 15 de novembro de 2015, nós estamos aqui estudando a Epístola de João, um dos últimos escritos aqui da Bíblia, né? A gente pode... Tem até um irmãozinho que eu estudo junto com ele, como ele ainda não está conhecendo a Bíblia, ele fica me colando. Ele sabe onde está o livro pelo lugar da Bíblia onde eu vou. Falou, isso é lá no fim da Bíblia, que ele sobrou quase página nenhuma. Quando é Salmo, ele já sabe, ele vai lá no meio, Gênesis está mais lá no começo. E nos primeiros 4 versos dessa epístola, de 1 João, nós vimos o idoso apóstolo João dando o seu testemunho. Eu fui testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele é a vida se manifestou, e nós a vimos, a ouvimos, a palpamos, tocamos. Então ele tem idoneidade para escrever o que ele está escrevendo. Então esses 4 primeiros versos, e o objetivo deles é que a nossa alegria seja completa, essa manifestação ela tem que ter uma aplicação prática. Jesus veio, que lindo. Tá, e aí? E daí? Tem que acontecer alguma coisa. Essa alguma coisa que tem que acontecer, essa manifestação prática da manifestação do Filho de Deus, que nele habita plenamente, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ela se inicia no versículo 5, que é um versículo que eu quero ler com os irmãos. Agora nós vamos ir verso by verso, né? Versículo por versículo. E 1 João 1,5 diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, o João, a gente, apesar do nome dele não estar nessa epístola, a gente observa que o DNA dele está aqui nessas letras. A gente já observa que existe uma similaridade, uma semelhança de estilo entre a epístola de 1 João, que não é assinada, mas a tradição reconhece como dele, e o Evangelho de João. Ele começa a epístola da mesma forma quando ele começa o Evangelho, falando de luz e de trevas. Se você for lá no Evangelho de João, ele vem com a mesma linguagem.
a manifestação do Verbo e o contraste entre luz e entre trevas. Se a gente ler lá no Evangelho do Evangelho de João, capítulo 1, verso 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse é outro, é o João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, o João Batista, mas veio para que testificasse da luz, Jesus Cristo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, a Epístola de João e o Evangelho de João começa do mesmo jeito. A gente vê um contraste entre luz e entre trevas. E nós vimos na semana passada que quando João começa, agora que ele começou a carta propriamente dita, né, no verso 5, os primeiros 4 versos são uma introdução, ele começa falando: olha, a mensagem que nós ouvimos dele é essa: Deus é luz. E nós vimos na semana passada que essa afirmação, Deus é luz, Deus não é uma luz, Deus não é a luz, Deus é luz. Essa é a substância dele, é a essência dele, é disso que ele é constituído. É um resumo. João andou 3 anos e meio junto com Jesus Cristo. Ele ouviu muita coisa. Ele ouviu Jesus falar sobre impostos, ele ouviu Jesus falar sobre o reino de Deus, ele ouviu Jesus falar sobre os falsos ensinadores, ele viu Jesus falar sobre casamento e divórcio, sobre adultério, sobre dinheiro, sobre muita coisa. Jesus falou sobre todos os assuntos. Mas de tudo que Jesus falou, ele resume nisso: Deus é luz. Deus é luz. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz. Quando você vai na construção do grego, aqui do versículo 5, se assemelha com um termo também que aparece em Efésios 1. A palavra aqui, para a mensagem que da parte dele ouvimos, tem o sentido de o resumo de tudo que foi dito. A gente falou sobre isso semana passada. Porque quando o João sintetiza todo o ensino de Jesus Cristo numa frase, Deus é a luz, se você parar para pensar, todos os ensinos de Jesus Cristo, eles derivam dessa afirmativa. Nós vimos aqui no Evangelho de João que ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Então essa mensagem, Deus é luz, ela aponta para a origem de Cristo. Ele veio da luz, e da sua essência e da sua constituição, da forma como ele se manifesta. Ele é luz. E tudo que ele fala lança luz. Seja uma luz que condena as trevas, nós vamos ver o significado de trevas de luz, de acordo com as Escrituras. Seja uma luz que denuncia o pecado, seja uma luz que aponta para um caminho que tem que ser percorrido, seja uma luz que faça a sugestão de uma solução para um determinado problema. Ou seja, se a gente pensar bem, todo o ensino de Jesus Cristo pode ser resumido realmente nessa afirmativa: Deus é luz. Porque é dentro desse contraste de ideias, de conceitos, luz e trevas, que todos os outros ensinos derivam. A minha forma de conduta, o que eu tenho que fazer com esse problema, o significado desse problema. A luz traz entendimento para todos os aspectos de todos os ensinos da teologia. Qualquer ensino da teologia você pode resumir nisso, na questão da luz, na questão da iluminação. Porque
isso foi da forma como a gente terminou na semana passada, para a gente, porque senão fica muito vago. O pastor Geraldo até falou, venha para a luz, né? A luz é um conceito muito amplo, né? Cada um, pode-se dizer que cada um tem até um conceito particular de luz. Para a mulher, a luz é a hora do parto. Para uma pessoa que está quebrando a cabeça e não está conseguindo achar o resultado da equação, porque já pensou demais, já está no limite, está esgotado, aparece alguém e fala assim, você podia me dar uma luz aqui? Me ajudar a entender. Quando o pastor Geraldo chega aqui, ele fala para o filho dele, liga a luz. Então existem vários tipos de luz. Tem a luz física, uma luz no final do túnel, que pode ser o metrô. Pode ser o metrô e pode ser também uma expectativa, uma esperança, né? Não vou desistir porque ainda tem uma luz no fim do túnel. Então a luz é um conceito muito amplo. Existe a luz natural, que é a luz do sol, existe a luz artificial, existe a luz que é a essência mesmo de Deus, que 1 Timóteo 6,16 fala, aqui nós vemos que Deus é luz, em 1 João 5. Em 1 Timóteo 6,16 fala que Deus habita numa luz inacessível, a qual nenhum homem viu e jamais vai poder ver. Então, Deus é luz. Ele é luz, isso é a substância dele, é a essência dele. E ele mora num lugar onde é pura luz, nunca existiu trevas. As trevas elas surgiram pela ausência da luz. Pela ausência da luz, que foi uma opção de alguns anjos e de muitos homens. Você ia falar alguma coisa? Não, é exatamente isso, que as trevas é a ausência da luz. Sim. Por isso que o mundo está debaixo de trevas, jaz no maligno. E Jesus como a luz do mundo, e nós como luzeiros do mundo tenebroso, é para nós brilharmos mais nessa escuridão que está diante de Deus. E nós temos a luz concedida. Exatamente. Que nós somos luzeiros no sentido que somos habitados por aquele que é a luz do mundo. E existe até a pseudoluz. Existe a falsa luz também. Porque nós sabemos através de Coríntios que o Paulo não ficou surpreso que Satanás se travestisse, se disfarçasse de anjo de luz, e os seus ministros de ministros de justiça. Então, porque o homem ele é muito sensível, ele é muito suscetível, ele é muito impressionável com essa questão da luz. Então, Satanás ele sabe disso, e algumas vezes na história do homem ele se manifestou como um anjo de luz, e a pessoa se impressionou. Maomé se impressionou. Existem bilhões de pessoas que seguem o raciocínio de um homem, porque um dia um anjo de luz apareceu para ele e o apresentou um outro evangelho. Não é verdade? Em Fátima apareceu lá, apareceu um anjo de luz lá também. E eles cultuam a Fátima até hoje. E ela até revelou 3 grandes segredos para a humanidade. Então, como diz o pastor, venha para a luz. Quando o homem está morrendo, ele vê uma luz. Não dizem o pessoal que passou por experiência de quase morte, que eles veem uma luz, tem essa coisa toda. O homem da iniquidade também vai... Sim. Vai dar um destaque. Então, nos 3 primeiros anos e meio. Então, para iludir o homem, basta fingir que é luz. Porque é muito arraigado na psique humana, no consciente e no inconsciente coletivo de todas as gerações que acontecem, que luz é uma coisa sempre boa. E sempre atrai, por exemplo, você ligar à noite a luz no tempo de chuva, o que você vai ter ao redor da luz? Muitos insetos vão ao redor da luz. Sempre a luz está atraindo, isso na aplicação também com nossas vidas. Quando uma pessoa está em destaque,
ele sempre vai ter pessoas ao redor. Sim. As pessoas querem refletir aquela luz que está... Quer participar daquilo. Exatamente. Então, mas esses são alguns dos muitos conceitos que existem a respeito de luz, né? Mas o que a palavra fala de luz? Quando, se você for numa concordância e for em todos os lugares onde aparece essa palavra luz nas escrituras, você vai chegar à conclusão, porque os contextos onde a palavra aparece é que determinam o significado do símbolo, né? Quando você estuda simbologia bíblica, os contextos onde aquele termo aparece, quando é simbólico, porque uma coisa pode ser literal e pode ser simbólica. Quando falou que Jesus deu pão para as multidões, era pão mesmo, era de trigo, sal, fermento, etc. Mas quando ele falou que é o pão vivo que desceu do céu, isso não significa que Jesus era feito de farinha de trigo. Ele estava usando um símbolo. Então, quando a luz não é realmente a luz física, né? Não é a luz natural, seja de uma tocha, ou o sol, uma estrela, uma lua, quando ela é simbólica, nas escrituras, pelos contextos onde ela aparece, ela é símbolo de pureza, a luz é símbolo de verdade, a luz é símbolo de conhecimento, e a luz é símbolo de felicidade. Então, quando fala Deus é luz, está falando que Deus é puro. Quando João fala que Deus é luz, ao mesmo tempo, simultaneamente, está se querendo dizer que Deus é verdade. Quando João fala que Deus é luz, está falando que Deus é dono de todo conhecimento. E quando fala que Deus é luz, está falando que Deus é feliz, que Ele é a fonte de toda a felicidade. E as trevas, porque tudo que Deus criou, Ele falou na sequência que é muito bom. Isso é bom, gostei disso aí. Isso é bom. É só ler Gênesis 1. Então, as trevas não fazem parte da criação original. Deus não criou as trevas e falou, isso é muito bom. Ou Ele criou o pecado e falou, isso é muito bom. Ou a infelicidade, isso é muito bom. Ou a impureza, ou a ignorância, a falta de conhecimento. Essas coisas, o pecado, as trevas e os seus derivados, eles existem pela ausência da luz. Se não há luz, prevalece as trevas, mas quando a luz surge, as trevas se dissipam. João falou isso lá no início do Evangelho dele. Então, quando você fala que Deus é luz, você está ao mesmo tempo falando que Deus é puro, que Deus é a verdade, que Deus é o conhecimento e Deus é a felicidade. E trevas é o oposto. O oposto de pureza é pecado, o oposto de verdade é mentira, o oposto de conhecimento é ignorância, no sentido de ignorar mesmo, de não saber, e o oposto de felicidade é a infelicidade ou a desgraça. Então, isso é importante, importantíssimo, porque, como já foi dito, o João, nessa epístola, ele trabalha com conceitos dialéticos, com conceitos opostos, o tempo inteiro. Ele fica falando de amor e ódio, de verdade e mentira, de conhecer ou desconhecer, de luz e trevas. E ele faz isso de uma maneira muito repetitiva. A epístola de João é uma epístola muito simples. O conteúdo é muito, ainda que seja restrito, ele não toca em muitos e grandes assuntos, igual Paulo faz em Romanos, por exemplo, que é uma carta enorme, que é uma carta que fala de dezenas de assuntos, fala de adoção, de justificação, da depravação humana, fala do Espírito, fala de Israel, fala de muita coisa, fala de coinonia, fala da comunhão da igreja. Então é uma carta muito ampla, mas a carta de João já é uma carta mais focada, é uma carta mais direta,
É uma carta mais simples. O grego é simples, os termos se repetem e ele fica cirandando, usando o mesmo raciocínio de uma forma muito repetitiva, porque, como já foi dito, ele quer que nós tenhamos certeza. O objetivo da carta de João é que nós tenhamos certeza. Isso eu não tenho dúvida, eu estou certo disso. Deus me ama, meus pecados foram pagos, eu sou filho de Deus. Então tem coisas que ele quer que nós tenhamos certeza. Os assuntos que ele tange na sua epístola, pequena epístola de 5 capítulos. Então vai ser muitíssimo importante, porque esses dois termos, luz e trevas, eles vão aparecer muitas vezes na carta, daqui até o finalzinho. Então, quando esses termos aparecerem, a gente precisa ter em mente esses dois conceitos. Quando ele falar de luz, ele pode estar falando de pureza, ou de verdade, ou de conhecimento, ou de felicidade, ou de duas dessas coisas, ou de todas essas coisas. Porque senão você não entende o contexto. Você vai tirar o texto do seu contexto, você não vai entender, ou vai chegar a uma conclusão errada. Então, toda vez que aparecer luz, essas 4 coisas têm que estar na sua mente. Ele está falando de uma dessas coisas ou dessas coisas: pureza, verdade, conhecimento e felicidade. E quando ele estiver falando de trevas, ou ele está falando de pecado, ou ele está falando de mentira, ou ele está falando de ignorância, ou está falando de desgraça ou infelicidade. Isso parece ser meio teórico, ainda mais à medida que eu for avançando, os irmãos vão ver que isso é prático. Se Deus é luz, ele é puro, porque luz significa pureza. Isso está lá, por exemplo, tem vários lugares na Escritura, mas você, por exemplo, vê isso em Abacuque. Conhece Abacuque? Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque que fala eu anotei um 3, mas não é um 3, que fala que tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. 2, 3, não. Engraçado, eu anotei um 3. Um 13. Eu tenho que corrigir aqui. Um 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Esse é o caráter de Deus. Ele sendo luz, ele é tão puro que nem contemplar o mal ele pode. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, vai guardando essas coisas. Então, Deus é absolutamente puro. Sendo luz significa que ele é perfeitamente puro, sem pecado ou qualquer traço de maldade ou impureza. Abacuque 1:13. Sendo luz significa que ele é a verdade absoluta e incapaz de mentir ou errar. João 14:6, não precisa nem abrir lá. Eu sou a verdade. Jesus afirma isso em João 14:6. E se você for em Tito 1:2, você vai ver Paulo afirmando que Deus não pode errar. A mesma coisa lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta. E existem vários versículos que fazem essa afirmativa. Então, se Deus é luz, ele é puro. Então ele não pode pecar. Se Deus é luz e luz é verdade, então ele não pode mentir. Se Deus é luz e luz é conhecimento, então ele tem todo conhecimento. E tem inúmeros versículos nas Escrituras. Tem Hebreus 4:13, que fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Existem Provérbios 15:3 que fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e ele contempla os bons e os maus full time, o tempo todo. Nada escapa do seu conhecimento. Por quê? Porque ele é luz. Salmos 32, todos estão
debaixo das vistas do Senhor. Tem N, né, muitos versículos nas Escrituras. Porque ele tem todo o conhecimento. Ele sabe quantos ml de suco gástrico o Joel tem no estômago nesse momento. Quantos fios de cabelo ainda tem na cabeça do pastor Geraldo? Você vê que é o ainda, né? Que a tendência é diminuir. E o outro ali vai te puxar lá. Vai. O primogênito normalmente quer dessas coisas, né, Samuel? Essas características. Então Deus é luz, Ele é puro. Deus é luz, Ele é a verdade. Deus é luz, Ele tem todo o conhecimento. Deus é luz, então Ele é feliz. Não tem nada que possa fazer Deus miserável ou decepcionado. Ele é felicidade full time. Porque nada, pelo conhecimento, nada pode pegá-lo de surpresa. Que o homem ia cair, ele sabia, mas isso não impediu ele de agir. E ele continua agindo até hoje. Então, por que João começa o seu enredo propriamente dito, afirmando isso, que Deus é luz? Lembra que um dos propósitos e um dos assuntos que essa carta vai combater, vai falar, vai explanar, e que foi o motivo da carta ser escrita, foi a questão do erro, foi a questão do falso ensino, é a questão daqueles falsos ensinadores que estão se infiltrando na igreja e disseminando um falso ensino, o docetismo. A questão de que Jesus Cristo não era verdadeiramente humano. Ele é só um carpinteiro que foi possuído pelo Espírito de Cristo, que depois foi embora. E isso é uma inverdade bíblica, isso é uma heresia. Então o João, ele começa a sua argumentação com essa afirmativa, que é um resumo de todo o ensino evangélico: Deus é luz e não há nele treva nenhuma, para que isso sirva de base para tudo o que vai ser falado na carta daqui para frente. Ou seja, Deus, em hipótese nenhuma, pode ser o autor do pecado ou do erro. É essa base que ele está estabelecendo e que vai servir como a base de toda a sua argumentação, que vai ir contra o erro, que vai ir contra as trevas, que vai ir contra aquilo que vem para tentar nublar o entendimento que a igreja, que os crentes têm das Escrituras. Porque sendo a Bíblia uma unidade, sendo a Bíblia um livro que é feito de 66 livros, são mais de 40 autores, mas sob a supervisão de um grande autor, que é o Espírito Santo, ele é igual um castelinho que você constrói. Eu não sei se o Natan lembra quando ele era pequenininho, que ele tinha aqueles tijolinhos, uns eram amarelinhos, outros eram azulzinhos. Lá no alto você colocava uns triângulos vermelhos. Você lembra quando você brincava de fazer castelinho com aquelas pecinhas? Você já viu? Eles não tiveram desse joguinho, não? Você já viu? Esse joguinho já teve dele. É um monte de tijolinho. Tem as portinhas, tem as paredinhas. É igual um joguinho de vareta, um castelo de carta. Tem um também que é assim, um monte de varetinha que você enfia um monte de buraquinho, e tem um monte de bolinha de gude. Dependendo da varetinha que você puxar, as bolinhas tudo caem. Já brincou com esse? Esse aí todo mundo conhece. O senhor também brincou, já brincou com esse? Nós temos, meu tempo não sei. Mas o senhor pode brincar com neto, com bisneto. Não pode. Porque o ser avô, você tem o direito de voltar a ser criança, né? Não é verdade? Igual eu vou ser vovô, eu pretendo brincar muito de carrinho. Meu neto, se for neto, e de boneca se for neta, né? Não tem problema. E fazer comidinha, o outro fica rindo. Então, o João quer que a gente tenha essa certeza. Deus é puro, é a verdade, é dono de todo o conhecimento, e Ele é aquele que
concede toda a felicidade. Então, se algo de errado está acontecendo, a origem não é Deus, porque Deus, em hipótese nenhuma, pode ser o autor do pecado ou do erro. Mas tem muita gente que crê que é culpa dele, né? Os judeus criam que só o Hamashia, o Messias, poderia falar em Jerusalém: eu sou, o grande eu sou, né? E Jesus, ele não só falou o grande eu sou, ele falou: eu sou a luz do mundo. Sim. Ou seja, a própria existência, a sua própria luz. Ele está afirmando a sua divindade. Foi um escândalo para os judeus. Um dos, que eles pegaram pedra para apedrejá-lo. Porque eles sabiam que só o Messias de Israel poderia falar: eu sou o grande, eu sou. E ele, além disso, eu sou a luz ainda do mundo. Como diz o João Batista, a luz verdadeira que alumia a todo mundo. Como diz lá em Montes Claros, que alumeia, né? Não é alumeia? Fala. Ilumina, não. Mas na voz fala alumeia. Então, o João já falou lá no 1,4 que um dos objetivos dessa epístola, desses escritos, é para que a nossa alegria seja completa. Ele não quer que o seu Américo seja 89% feliz. Ele quer que ele seja 100% feliz. Que a alegria seja completa. Ele não quer ver o Natan tristinho, 11% feliz. Ele quer vê-lo 100% feliz. Então, depois de já nos ter dado, que ele fala que se aquele que é a nossa cabeça, que é o nosso noivo, já foi ungido com óleo de alegria, nós também o somos. Não fala isso no nome dos Salmos? O Senhor me ungiu com óleo de alegria. Então, depois dele nos ter já... A gente falou isso nas primeiras preleções. Você já tem a vida eterna, seu nome já tem escrito na vida, é com isso que você tem que se alegrar. O João, ele vai começar agora a puxar a cordinha. Ele vai trazer as conclusões que derivam do fato de Jesus ser luz e de nós dizermos que nós temos comunhão com Ele. Então, qual que é a consequência de alguém que participa daquele que é luz? O que isso acarreta na sua vida prática? Porque está lá no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se existe uma associação, essa associação ela traz uma adequação. Em Eclesiastes ou Provérbios que fala que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eclesiastes 4 parece, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E também Oséias. Tem? Oséias também. Mas é um conceito bíblico que você tem amigo na escola? Tem alguém com quem você se identifica um pouco assim? Ele gosta de hambúrguer, eu também gosto. Ele gosta do Atlético, eu também gosto. Você se associa com seus afins. Deve ter gay lá na sua escola. Você anda com eles? Porque você não se identifica com aquilo que eles querem e gostam, não é verdade? Pensou você andando lá no monte dos amiguinhos? Fica esquisito. Ele não se identifica com aquilo. Ele anda no meio do pessoal que usa a camisa do Galo, não sei o que, né? E fica fuçando no smartphone. É a sua galera. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Era esse que eu estava citando. Amós 3:3. Mas o Eclesiastes também fala sobre andar dois juntos. É o Amós 3:3. Amós 3:3. Beleza. Então está anotado. Não tem jeito de andar dois juntos se não tiver entre acordo. Ele não vai andar com um colega gay porque não existe um acordo entre os dois. Ele gosta de uma coisa e o outro gosta de outra.
Você não vê um palmeirense e um corintiano indo para o estádio junto. Você vê um dando paulada na cabeça do outro e matando. Igual aconteceu esses dias aí na televisão. Acho que era um santista, né? Não existe afinidade. Se você se afina, vamos dizer, né? Se existe uma afinidade, você declarou a sua fé em Jesus Cristo, você se identificou com Ele. Nós nos identificamos com Ele porque Ele nos se identificou conosco primeiro, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você se torna uma criatura, uma nova criatura. Você é tirado do império das trevas e levado para a luz. O pastor Geraldo citou Filipenses, que nós nos tornamos luzeiros a iluminar um mundo tenebroso. Passou a existir uma identificação, passou a existir uma afinidade, passamos a ter algo em comum com Deus, a luminância. Existe a palavra? Nós agora temos algo em comum com Deus, a luminância, né? O fato de sermos luz. Essa luminância, evidentemente, vai implicar em pureza, em contrapartida do pecado. Ela vai implicar em verdade, em contrapartida da mentira. E todos esses aspectos a gente vê eles aos montes também nas Escrituras. Não mentais uns aos outros, praticar a verdade. Se eu tenho em comum com Deus essa luminância, significa que Deus não quer que eu ande na ignorância. Ele quer que eu entenda aquilo que eu faço, aquilo que eu creio, aonde eu estou andando. Isso dentro da progressividade da revelação de Deus, que é customizada a cada um. E Ele não quer que eu ande infeliz. Porque quando a gente lê aqui, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele. Houve um dia onde publicamente eu declarei a minha afinidade com Jesus Cristo. Eu me declarei alguém que confia naquilo que Cristo fez a meu favor. Eu recebi isso para mim. Ele me deu uma nova natureza. Eu me tornei uma nova criatura. Eu me tornei luz, assim como Ele é luz. O natural é que o Espírito vai me conduzir a um andar luminoso. Deixa eu pousar essa forma de expressar. Porque Ele é o Espírito que glorifica a Cristo. Se Ele glorifica a Cristo, se Ele aponta para Cristo, que é a luz, e Ele me habita, me conformando à imagem de Cristo, a tendência do Espírito, do andar no Espírito, é que eu me torne cada vez menos ignorante, mais conhecedor daquilo que o Senhor já tem para mim. Nós vamos ver esses versículos. Que eu não viva em depressão. Isso pode acontecer, mas não é a característica do novo homem. Ele viver em dúvida, ele viver e aí, irmão, na bênção, na minha vida está uma porcaria. É esquisito um crente que fala que a vida dele está um caos, está um inferno, eu estou querendo morrer. Paz, Senhor, irmão, tudo bem aí, pastor, tranquilo? Não, minha vida está uma porcaria, queria morrer. Um bicho. Sim, tem. Eu estou falando assim, desde que você recebeu Jesus, que a sua vida se tornou isso. Eu vou dar um testemunho aqui. Desde que eu aceitei Jesus, minha vida virou um inferno. Tudo dá errado. Eu vivo infeliz. Não existe. É isso que eu estou falando. O Espírito de Cristo vai te levar ao contrário disso. Você cada vez vai entender mais. Você cada vez vai ser mais feliz. Não vai ter tribulação. Mas vai ter paz na tribulação. Você vai ter paz na tribulação. O bicho está pegando e você está tranquilo. O mar está revirando o barquinho e Jesus está dormindo.
de tão despreocupado que ele está. É igual o Isaac lá, que adora dormir, não é? É o rapaz que acorda pensando na hora de deitar. Você me falou isso. Você não falou isso? Eu já acordo pensando em dormir. Ele é um cara tranquilo. Você vê que ele tem um espírito. Esquenta a cabeça. A sua tendência vai ser para a pureza e não para o pecado. Vai ser para a busca do conhecimento e não para não querer saber das coisas. Você vai ter fome da verdade e a mentira vai te incomodar. Por quê? Porque você agora é luz. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, quando a gente fala assim, andar em trevas, a gente já pensa logo trevas, né? Pensa numa coisa tenebrosa, uma coisa cabeluda, uma coisa grave, né? Ele deu um golpe de 1 milhão na Petrobras, 1 bilhão. A gente já pensa numa coisa moral, numa coisa uma coisa que vai para as manchetes dos jornais. Mas pode ser uma coisa sutil, porque se luz é pureza, é verdade, é conhecimento e é felicidade, e trevas é pecado, é mentira, é ignorância e é infelicidade, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, significa eu pecar mesmo, uma questão moral, eu permitir que a mentira faça parte do meu modo natural de argumentar e de me defender, e de conversar e de me expressar. Né? Tem pessoas que é assim, é difícil você acreditar que ele está falando a verdade, porque normalmente ele fala mentira. É aquele cara assim, ô pastor, me presta 10 contas aí que sábado eu te pago. Chega sábado, não paga. Passa um mês, não pagou. Aí ele chega lá de novo, me arranja 20 contas e depois eu te pago. Você já sabe, esse depois não vai acontecer. A tendência dele é não pagar. É uma pessoa que tem uma característica de ser mentiroso, ou folgado, né? Não é que seria falando agora. Não, só a sexta-feira à noite, né, o Paris estava em trevas. Especificamente naquele momento, na hora do jogo do Brasil, estava aquele clima de terror no mundo inteiro por causa de Paris. E que vai continuar, você, de acordo com eles, são início de uma grande estrela. Então, que envolve exatamente isso. Negritude, medo, temor, infelicidade, pavor, pânico. Só para a gente estabelecer mais o significado, porque para a gente entender o que é isso, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então essas trevas podem ser qualquer coisa da área do pecado, em contraste à pureza, da mentira em contraste à verdade, da ignorância em contraste ao conhecimento e da infelicidade em contraste à felicidade. A gente não se considera desviado se a gente, por exemplo, tem uma palavra rema, uma convicção que o Espírito Santo já te deu para uma situação, mas você insiste em se manter intranquilo e preocupado. O Espírito Santo já te deu uma promessa na palavra: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, não vos preocupeis por coisa alguma. Mas na hora lá da coisa acontecer, você insiste em ter dor de cabeça, em ficar preocupado, em roer a unha, em ficar na expectativa: será que Deus vai? Isso é dúvida, isso é intranquilidade, isso você está trazendo desalegria para o seu coração, não é? Você está andando em trevas. Não precisa necessariamente você estar dando um tiro na pessoa, roubando algo, adulterando ou fazendo uma coisa moralmente grave.
Porque falar é andar, isso também é trevas, evidentemente, mas pode ser uma coisa mais sutil. O pastor está falando uma palavra aqui pelo Espírito, e você lá na sua cadeira, será? Você está na dúvida. Isso não é a verdade. Isso não é o Espírito Santo fazendo uma... Você não está tendo a humildade de receber a palavra, desde que ela esteja sendo colocada da forma como tem que ser colocada, né? Não é um erro, é um ensino do Espírito, que o Espírito quer aplicar no seu coração e te dar uma provisão ou uma cura, e você fala, não, isso não é para mim, isso deve ser para o Zé. Você não se apropriar, isso é andar em trevas. A rejeição do conhecimento. Não, eu quero ficar na ignorância. Eu sou meio ignorante num certo aspecto. Uma opinião que eu tenho, que eu creio que não seja uma boa opinião, que eu até falo isso às vezes com meus filhos, não deveria também, é que se você desconfiar que tem um câncer, não vá no médico. Não estou cismado que estou com câncer de pele. Não vá ao médico. Porque depois que você vai no médico, você toma consciência daquilo, você morre mais rápido. Eu tenho essa bobagem na cabeça. Que câncer, quanto mais cedo você fica sabendo dele, mais rápido você morre. Eu prefiro viver na ignorância. Prefiro nem ter certeza se isso é câncer. Aparecer uma pereba aqui no rosto, deixa ela comer. Não quer nem saber se isso é câncer. Às vezes a gente é burro. Às vezes a gente prefere viver na ignorância. Não é? Mas essa não é uma boa opinião. Não, lógico que não é uma péssima opinião. Vai no médico, faz tudo. E os meus filhos seguem todas essas opiniões imbecil que eu tenho. Não se trata, não vai no médico. Eu tenho meio que aversão a médico. Então, como casa de ferreiro, espeto de pau, né? A esposa é farmacêutica e eu não tomo remédio, só tomo chazinho de folha. Né? Então, isso é viver nas trevas. Recusar a verdade. Preferir andar na ignorância. Preferir desconhecer o que Deus tem revelado. Preferir ficar tristinho e amuado do que alegre com as promessas que o Senhor nos dá. Não significa também que você vai ter momentos de Sim, ser abatido, claro. como está em 2 Coríntios 4, mas não notado. Sim. Eu falo adotar isso como a minha opção. Não, quando eu estou em tal situação, eu fico bem triste e deprimido. É carnal. É o meu modo de viver. É assim que eu venço os problemas. Eu vou para o canto, pego a coberta e durmo 40 horas seguidas. Eu fico bastante deprimido. É assim que eu resolvo meus problemas. Eu choro bastante, eu me deprimo, eu sofro, eu somatizo, eu faço com que essa angústia, essa chateação faça meu cabelo cair, dê erupções cutâneas, dor no estômago. É assim que eu gosto de viver. Engolindo meus problemas e sofrendo ele lá dentro de mim. Pecando, mas pecando. Andando nas trevas. Andando nas trevas. A palavra fala sobre lançar sobre ele, sobre desabafar com Deus, que ele quer carregar o jugo com a gente, que ele faz as nossas obras. Isso é viver na luz. Então andar nas trevas pode se estender a áreas e a detalhes que na realidade a gente nunca nem imaginou. Não é verdade? E a gente já deu 50 minutos e eu ainda tenho 45 segundos. Então na semana que vem a gente dá prosseguimento para ver quais são as consequências do decidir andar na luz e o decidir achar que você está certo e Deus é mentiroso. Ele fala que se a gente diz que mantém comunhão andando nas trevas, nós estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso. O mentiroso sou eu, mas eu estou falando que é Deus. Então existem consequências de optar andar na luz e de optar andar nas trevas. E a gente esclarece melhor também o conceito trevas, que eu selecionei aqui uma meia dúzia de versículos, eu mandei a apostila. Pode pôr nos Kindles e tablets para ler. Vamos orar? Pastor Geraldo.